Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Estamos aqui para mais um momento de reflexão na palavra de Deus, meditarmos um pouquinho nas coisas do Senhor, nesta oportunidade que o Senhor nos concede. Quais as marcas, quais as evidências, quais os sintomas da presença de Jesus Cristo na sua vida? Interessante que nós trazemos as marcas de Cristo na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, Ele passa a habitar conosco. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É a presença de Deus na nossa vida. Há um tempo em que o ser humano vive distante de Deus, antes de conhecer Jesus, antes de encontrar ao Senhor nosso Deus tão misericordioso. Palavra de Deus, mais uma vez repetindo esse versículo tão conhecido e tão citado, que é João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu a Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. E a partir do momento que nós encontramos Jesus, que nós nos declaramos cristãos, pessoas alcançadas pela graça de Deus através de Cristo Jesus, isso tem que trazer evidências, sinais, sintomas de que Jesus Cristo está na nossa vida. Qual esses sintomas, essas evidências, como é que podemos perceber quando Cristo está na vida de uma pessoa? Eu estava lendo aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz assim: nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa maravilhosa que a palavra de Deus fala, que nós temos a mente de Cristo. Não pensamos mais como pensávamos antigamente, não temos os mesmos pensamentos, a mesma lógica, o mesmo raciocínio, porque agora nós temos a mente de Cristo. O mundo, os ímpios, as pessoas que não conhecem Deus, querem projetar para a humanidade uma imagem de Cristo diferente daquilo que é a realidade bíblica e a realidade da vida de Jesus Cristo. Nós vemos que algum tempo atrás ficamos chocados, nós cristãos, povo de Deus, aonde num desfile de carnaval apresentavam a imagem, a figura representando o nosso Salvador Jesus sendo subjugado, dominado por forças demoníacas, né? E isso foi muito comentado, foi muito notório. Nós sabemos, né, chega ao nosso conhecimento, eu felizmente, graças a Deus, nunca perdi o meu tempo para sentar e assistir alguns vídeos e alguns filmes, algumas exibições sob o título de arte, apresentando Jesus Cristo, a pessoa querendo trazer a imagem do Senhor Jesus como alguém que era efeminado e coisas do tipo, deteriorando a imagem da santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo, o próprio Satanás quer projetar isto, mas nós sabemos que o nosso Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Ele é um Deus santo. Santidade é o caráter de Deus, santidade é o caráter do nosso Jesus. Nosso Jesus não era um folgazão, piadista, brincalhão, não. Nosso Jesus, ele veio a esse mundo cumprir o seu período de vida humana, vida terrena, durante 33 anos, e ele levou esse período da sua existência com muita seriedade, com muita responsabilidade, carregando todos os dias da sua vida o peso da salvação da humanidade pela obra que ele iria realizar na cruz do Calvário. E esse é um assunto muito sério. Então, o que eu quero dizer para você
que muitas pessoas nos dias de hoje eu tenho acompanhado, eu tenho visto, Cristo, Jesus está na minha vida, mas o comportamento, o que se evidencia, o que se percebe, o que se vê na vida dessa pessoa é uma coisa completamente contrária à vida de Jesus. O apóstolo Paulo, aqui, deixa eu encontrar aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo dizia que ele já não vivia mais a sua vida comum, a sua vida natural, mas que ele sentia que Cristo vivia na sua própria vida. Ele agora não vivia mais a sua vida da maneira como era antigamente, mas ele teve uma transformação. Então eu gostaria que você refletisse nessa oportunidade, você que aceitou Jesus como Salvador, que declara a sua fé em Jesus Cristo, que declara que a presença de Jesus está na sua vida. O que Jesus está fazendo? Quais os sintomas, quais os sinais, quais as evidências que se percebem na vida de cada um de nós, mostrando e demonstrando a presença de Jesus Cristo na nossa vida? Quando o Salmo 1 lá diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Qual tem sido o seu comportamento diante dessas pessoas que não conhecem Deus, não conhecem Jesus, vivem fazendo piadas imorais, indecentes? Muitas pessoas, Jesus não proíbe de fumar, não proíbe de beber, não proíbe de fazer isso ou aquilo. Olha, a vida de Jesus foi vivida em extrema santidade. E ele projetou para nós o tipo de vida que Deus quer que nós vivamos. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, mesmo dentro das comunidades religiosas, de todas as religiões, onde se prega o Evangelho, fala-se do Evangelho, fala-se do nome de Deus e Jesus, mas nós estamos vendo uma apostasia muito grande. O que é apostasia? É o abandono das doutrinas, dos ensinamentos, dos preceitos bíblicos. Hoje não se pode mais assistir um programa de televisão sem que haja conotação de cunho imoral, sexual, provocativo. Você sabe que isso está acontecendo. Você sabe que isso está acontecendo nos meios religiosos também. As pessoas querem projetar uma coisa que não é a verdadeira vida de Cristo. O apóstolo Paulo, um servo de Deus, um homem de Deus, grande doutrinador da igreja nos seus ensinamentos pelo poder e graça e obra do Espírito Santo, ele dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como é que nós podemos hoje fazer essa declaração? Declararmos que Jesus vive em nós quando praticamos coisas erradas, quando falamos coisas erradas, quando participamos de coisas que o Senhor dá uma prova. Nós precisamos, irmãos e irmãs, eu gostaria que você refletisse, fizesse uma reflexão em oração diante de Deus. Como está a sua vida? A sua vida que você declara que tem a presença de Jesus, mas que te leva e permite que você pratique determinadas coisas condenadas pela Bíblia, condenadas pela palavra de Deus, condenadas pelos ensinamentos de Cristo, que nos leva a refletir e buscar e desejar uma vida de santidade. A Bíblia nos dá orientações para a vida de um casal, para a vida em família, como deve ser o relacionamento dos pais com seus filhos, dos filhos com seus pais, as recomendações e orientações que foram citadas na Bíblia, estão citadas, escritas na Bíblia. Qual o caráter e os caracteres que tem que ter um homem de Deus, um pastor, um presbítero, um missionário, um homem, uma mulher de Deus, como deve ser o seu comportamento.
A Bíblia recomenda que as mulheres mais velhas sejam graves, comportadas, bom exemplo para as mulheres mais novas. Somos orientados a tratar as moças que frequentam a igreja como nossas irmãs, como filhas, com respeito, mas hoje nós estamos vendo uma grande apostasia. E nós não vamos consertar certamente a comunidade inteira, não vamos consertar todas as pessoas, mas nós temos a responsabilidade de consertar as nossas vidas, para chegarmos ao ponto de podermos dizer: eu vivo da forma como vivo, eu recuso, eu repudio todas essas coisas, todo esse mundanismo, todo esse pecado, porque já não sou eu, mas quem vivo na minha vida, mas é Cristo que vive em mim, porque eu não somente o aceitei, mas eu desejo que Cristo se manifeste através do seu poder na minha vida. As minhas palavras têm que testificar que Cristo está na minha vida. Os meus olhares, a forma de eu olhar, de eu contemplar, tem que testificar de que Cristo está na minha vida. As coisas que eu falo, penso, desejo, discuto, os lugares aonde eu vou, as pessoas com quem eu convivo. Como é possível um crente, uma crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter tanto prazer, tanta facilidade de conviver com gente ímpia, com pessoas que praticam coisas que são condenáveis por Deus? Nós precisamos entender o que é ter Cristo em nossa vida e permitir que Cristo viva nas nossas ações. Faça uma reflexão no dia de hoje, nessa oportunidade: como eu tenho vivido, com quem eu tenho convivido, quais as conversas que eu tenho tido, quais os pensamentos que povoam a minha cabeça, quais as palavras que saem da minha boca. São palavrões, xingamentos, ofensas, críticas, fofocas? Cristo não está vivendo na sua vida se você age dessa maneira. Cristo nos traz a uma vida e nos convida e nos leva e nos incentiva a uma vida de santidade, uma vida nos padrões e moldes desta palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos orienta a viver uma vida de santidade, permitindo que Cristo se manifeste em nós. Não é só pedir as bênçãos de Deus, mas é oferecer a nossa vida como um altar para que Jesus trabalhe em nós, se manifeste em nós e a sua luz brilhe através de nós para alcançar outras vidas. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, mais uma vez, eu oro por todos esses irmãos e irmãs que nos acompanham através desse canal do YouTube, Reflexões e Orações. Que nós possamos, nesta oportunidade, Senhor, refletir sobre a nossa vida. Que demonstração nós estamos oferecendo ao mundo através do nosso viver, através das nossas palavras, do nosso procedimento, do nosso comportamento. Senhor, ajuda-nos, porque nós queremos que Cristo esteja vivendo em nós e testificando da sua presença a este mundo que está nessa situação tão triste, tão lamentável, de pecado, de abandono das coisas corretas. Senhor, ajuda o teu povo e a tua igreja. Alcança agora em nome do Senhor Jesus aos que estão enfermos, doentes, carentes, Senhor, passando por lutas e dificuldades. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. E que esta bênção alcance seu lar, sua família, as pessoas que você ama, e o Senhor te conceda vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo, trabalhando na cidade de Conchas e região, juntamente com o pastor José Reis, a comunidade cristã Ebenézer, onde estamos servindo a Deus na terra e pregando em todos os cantos, onde Deus nos permite, onde Deus nos leva, nós estamos levando e semeando a palavra de Deus e aguardando Jesus voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, nos permitindo Deus.